Estamos ao vivo para começar mais uma live muito importante, uma live interessante. Nós temos aí, já começou já a entrada da nossa grande convidada dessa noite, a Etienne Martins, Dr. Marcos Ribeiro, que sempre está presente nas nossas lives e é um grande militante na nossa causa. Doutora Carla Patrícia, meu amigo Gildásio. Já vou aceitar aqui a Etienne para a gente começar esse bate-papo bem legal, bem interessante e com assuntos que são racismo no local de trabalho, dentre outras vertentes que estaremos aí dialogando e falando. Boa noite, Etienne. Boa noite. Muito bem-vinda. Você me ouve bem? Escuto bem, sim, Gilberto. Tudo bem? Para mim, tudo jóia. Para mim é sempre uma honra estar com Etienne Martins. A gente tem alguns marcos importantes, tendo em vista sermos uns defensores ferrenhos na luta antirracista, bem como também alguns trabalhos já desenvolvidos em conjunto, alguns programados, outros programados por outras pessoas, mas o mais importante, né, é que todas as vezes que nós estivemos juntos e juntas, foram momentos de construção, momentos importantes, com grandes debates, com pessoas importantes também, e, sobretudo, a construção de ideias, a construção da militância, nessa desconstrução desse racismo estrutural e institucional existente em nosso meio e que vem assolando a nossa sociedade, não somente no que tange as questões econômicas, mas a questão da saúde, a violência, o genocídio, enfim. Tem aí uma macro ideia de necropolítica em relação às pessoas pretas. Então, hoje eu estou recebendo a Etienne e eu faço questão de ler o currículo da Etienne, porque eu sempre falo nas lives que eu tenho feito que é importante que as pessoas saibam quem são as pessoas pretas que estão hoje empoderadas e que lutam pelo empoderamento daquelas que estão vindo. Pois, afinal, nós temos o nosso objetivo uma mão puxar a outra e sempre estarmos juntos. Então, a Etienne Martins é graduada nos cursos de jornalismo e em publicidade e propaganda, iniciou a sua carreira na revista Raça Brasil, única publicação nacional direcionada ao público negro. Idealizadora e editora do jornal Afronta, atuou como coordenadora de políticas de promoção de igualdade racial no município de Sabará. Atualmente é mestranda em comunicação social pelo UFMG e proprietária da livraria Banto. Gente, olha só que pessoa especial que nós estamos recebendo aqui hoje. Etienne, muito obrigado, se apresente para as pessoas e vamos começar o nosso bate-papo nessa noite muito especial. Muito boa noite, né, a todos, a todas, a todos. E eu quero agradecer muito pelo convite, Gilberto, porque é sempre importante a gente criar espaços, né, para a gente poder dialogar, trocar ideia, construir perspectivas, e eu acho que esse é um dos espaços que a gente tem que explorar muito, para poder dialogar entre nós e entre outras pessoas também, né? Porque eu acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente consegue contribuir realmente de uma forma efetiva. E eu acho que essa construção a gente tem que fazer. Eu pensei muito quando me pus a fazer as lives, Etienne, porque esse momento de pandemia é um momento de desgraça para todo o povo, sobretudo, a gente não pode deixar de falar, o povo preto, que é o mais atingido em todos os sentidos, e a gente vai falar no sentido da saúde, no sentido econômico e no sentido de discriminação e de descaso que a população tem em relação à população preta. Mas eu pensei muito nessa questão de fazer essas lives, justamente para a gente invadir as casas, para a gente fazer com que as pessoas se tornem antirracistas através do que a gente pode produzir, tendo em vista que as lives hoje são um grande entretenimento
para as pessoas e uma forma de buscar conhecimento também. Então, eu procurei estar usando dessa ferramenta e chamando de fato as pessoas e aí tratando de várias temáticas, sempre com recorte racial, justamente para essa questão. Mas vamos lá, Etienne, a gente sabe da sua luta antirracista, mas antes de mais nada, antes da gente entrar na questão, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o seu trabalho também na livraria. Eu acho que é essencial, é importantíssimo que as pessoas saibam que tem a sua livraria com a temática, com a pauta preta, até mesmo as pessoas que hoje querem conhecer mais, querem aprofundar mais em todas as questões que trata de pessoas pretas, eu acho que seria importante você trazer para a gente hoje, também até citar riquezas de livros que você tem. Tá bom, Gilberto. Olha, eu acho que todos nós, né, todos nós brasileiros, brasileiras, conseguimos já compreender o quanto o acesso à nossa história, o acesso à nossa cultura nos é negado. Isso quando não é marginalizado, quando não é, como é que eu vou, demonizado também, inúmeras as vezes. Então, é muito difícil a gente ver na escola, de uma forma geral, personagens negros, heroínas negras, né? Quem realmente fez uma construção, o nosso povo em si. A livraria, ela parte para mim a partir daí. Quando eu entrei na faculdade, eu cheguei na faculdade sem ter muitas referências, né? Nós somos um país majoritariamente negro. E quando eu comecei a fazer o meu trabalho de pesquisa da faculdade, que, né, quem olha para mim já sabe, evidentemente, tinha um recorte racial, era muito difícil reunir os livros. E olha que eu tinha... Como é que eu posso dizer? Eu tinha relacionamentos, tinha pessoas que poderiam me orientar, então eu consegui fazer essa junção dos livros, mas ainda assim não foi nada fácil. E esse amor, depois de conhecer, eu fui passar a gostar de ler um romance, por exemplo, depois que eu conheci a literatura negra. E para poder, né, me satisfazer, vamos dizer assim, e também suprir essa demanda do mercado também, foi importante construir a Livraria Bantu, porque lá eu consigo reunir um acervo que conta da nossa história, onde a gente é protagonista, onde a gente faz filosofia, onde a gente também é protagonista no direito, protagonista na religiosidade, e por aí vai. Esse protagonismo que geralmente nos é negado de uma forma geral, né? Eu sempre falo desse protagonismo usando aquele termo que a gente sempre usa, que é a invisibilização das pessoas pretas, que acontecem em todo e qualquer espaço, né? E quando você fala da universidade, além da gente não ter as literaturas, nós ainda passamos por um grande problema, que são até as referências dos nossos mestres, dos professores, né? Que embora nós tenhamos inúmeras pessoas pretas capacitadas, esse espaço ainda nos é retirado, e é retirado de forma escancarada. E é por isso que nós sempre lutamos e militamos em relação a isso. Então é importantíssimo a todas e todos que estão nos assistindo conhecer o trabalho da Etienne também no que tange a essas questões, e é também de uma maneira importante entendermos que existem alguns livros que são liberados para serem circulados em PDF e outros não. Então, assim, às vezes a gente faz uma enxurrada, eu mesmo já cometi muito esse erro e não o faço mais em relação a compartilhar esses livros. Seria até bom, Etienne, você falar para a gente, que eu vi que no grupo você falou uma vez, eu acho que tem alguns livros que podem ser compartilhados e outros não em PDF. Por exemplo, né, eu acho que a gente tem que ter uma compreensão do que um autor, né, um autor negro passa, assim como qualquer outro profissional, para poder conseguir realmente publicar o seu primeiro livro, né? Então, a maior parte das editoras são brancas e a maior parte das editoras, infelizmente, fecham as portas para os intelectuais negros. Aí, nós que somos negros, né, em vez de valorizarmos, ficamos muito felizes quando encontramos aquele PDF.
né, que alguém manda ali no grupo e tudo. Eu consigo compreender. Por quê? A gente tem um salário mínimo muito baixo, vamos dizer assim, então é complicado, às vezes, investir numa literatura de qualidade, e a gente também tem muita vontade de ler. Porém, entretanto, né, a gente tem que passar também a frequentar as nossas bibliotecas. Né, Belo Horizonte, que é onde nós estamos hoje, por exemplo. Tem diversas bibliotecas nos centros culturais, por exemplo, e tem lá, sim, muitos livros que abordam a temática racial. Da mesma forma, as bibliotecas universitárias. Por quê? Porque se é público, igual, não vou na biblioteca da UFMG, não. A biblioteca da UFMG também é sua. É seu direito ter livre acesso lá dentro, olhar, ler e tudo. E é importante a gente abastecer, vamos dizer assim, a nossa intelectualidade e compartilhar. Mas é muito complicado quando a gente passa a perna, né? Vamos dizer assim, vamos dar um despertinho para cima dos nossos irmãos. Por quê? Porque se a gente não valorizar os escritores pretos e as escritoras pretas, não vai ter quem valorize. Então é importante a gente fazer essa autorreflexão e conseguir compreender se a gente realmente vai sabotar, né, esses intelectuais que com muita luta, com muita persistência, consegue chegar até as livrarias. Né? Hoje, a gente vê aí esse burburinho, vamos dizer assim, que todo mundo dizendo ser antirracista porque coloca no Facebook lá uma telinha preta, vamos dizer assim. E a gente está cansado de saber que uma telinha preta no Instagram é uma manifestação, sim, mas a gente sabe que não muda tantas coisas assim. E para começar a ser antirracista, a gente também tem que aprender que ser antirracista, nosso povo preto, é valorizar também o trabalho do outro irmão preto. Sem dúvida, eu concordo plenamente. Já que você tocou nessa questão de ser antirracista e a questão da telinha preta no Instagram, eu fico pensando, racismo, antirracismo combina com modinha? Olha, assim, eu acho que é um pouco cruel, né? Porque nós não somos moda, né? Nós somos negros desde quando a gente nasceu até quando a gente morrer, a gente vai continuar sendo negro. Então, essa tendência de moda, né? E aí, como é que a gente faz quando a moda do antirracismo passar? A gente vai continuar, porque não parou, né? A gente vai continuar sendo mortos e mortas pela mão da polícia, sendo mortos e mortas pelo racismo. O genocídio, ele continua. Então, não dá para poder encarar como moda, como tendência. A gente tem que fazer uma reflexão real para poder, da mesma forma que o racismo é estrutural, a gente tem que estruturar uma luta antirracista contínua, porque o racismo ele é contínuo, constante e cruel. Eu concordo plenamente contigo e eu fico a pensar, eu fiz uma postagem essa semana que me chamaram a atenção e, enfim, sempre tem um burburinho, porque eu falei que no Brasil, todos os dias no Brasil, pelo menos um caso igual ou semelhante ao do George Floyd. Né? Então, eu sempre falando isso nas lives e as pessoas, você pega pesado demais. E essa semana explodiu esse vídeo, né, daquela mulher negra sendo pisoteada no pescoço por um policial. E esse vídeo não é de ontem, esse vídeo simplesmente saiu agora. Né? Por quê? Porque intencionalmente, pelo sistema racista e estrutural, seguraram, até mesmo eu entendo por questões políticas, porque aqui nós já tínhamos alguns movimentos nas ruas, e se aquilo explodisse naquele momento, talvez seria para eles, seria um caos. E aí eu penso como que essa violência racista existente, que para mim também atingir, Etienne, essa questão do tratar o racismo como uma modinha, para mim é uma grande violência com o nosso povo, é uma forma de mercantilizar, é uma forma de se autopromover, e eu fico olhando pessoas se dizendo antirracistas, mas que reproduzem o racismo a todo momento. Isso, para mim, é uma questão muito, muito séria, é uma questão que nós temos que combater, e nós também não podemos deixar nos levar por essa situação, né? Então, assim,
Para a gente introduzir agora, de fato, dentro da nossa temática, que é o racismo no trabalho e em outras vertentes, eu vou mandar um abraço para a Cristina Tadielo, que é a doutora responsável pelo grupo, a coordenadora do grupo Mulheres Negras da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, a Sheila Falinácia, que está aí presente, doutora Lau Cruz, o meu amigo Badi Cury, também é uma honra recebê-lo, também é um da luta antirracista, inclusive um dos apoiadores e impulsionadores da nossa campanha Mostra Cartão Vermelho para o Racismo, e doutor Fábio Rocha, que também é uma pessoa fenomenal nessa luta, e todas que estão presenciando hoje essa nossa live. Etienne, falar sobre racismo no local de trabalho, ou racismo no trabalho, ou racismo no dia a dia, é uma temática muito impulsionante, né? Eu, com a área do direito, tenho militado nessa questão e tenho atuado em diversos casos, tanto na justiça do trabalho quanto na justiça criminal, né? E a gente tem que cada vez mais explorar o conhecimento em relação a isso, porque os julgadores não são pretos, o corpo que está ali na polícia judiciária não são pessoas pretas, e a gente tem sim que enfrentar não somente a aplicação da lei, mas aquele que está lá que ainda não é antirracista, né? Então, mandar um abraço também para a doutora Isabel, que chegou agora, a nossa presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB Minas. Etienne, você já passou por essas questões de racismo no local de trabalho? Como que tem sido a sua vida enquanto mulher preta com esse racismo assolador e sem contar ainda o machismo dentro dessa questão do patriarcado existente? Como que tem sido essa lida sua no dia a dia? Ô, Gilberto, eu acho que a gente tem que pensar assim, sabe? Qual é a mulher preta, né, e o homem preto que nunca passou por uma situação de racismo no mercado de trabalho? Eu acho que essa é a reflexão que a gente deveria fazer. Até porque, né, quando a gente vai pensar no mercado de trabalho em si, muito antes de existir o mercado de trabalho, nós, mulheres pretas, já estávamos lá, né? Como objeto, vamos dizer assim, como mão de obra escravizada. E essa estrutura da escravização, da exploração, né, faz com que a gente naturalize determinadas violências. Porque muito antes da cidade abrir, vamos dizer assim, para tudo que aconteceu, para tudo que vai acontecer, quem é que pega o ônibus de manhã lotado, né, que vai limpar os espaços durante esse período de Covid? Quem é que fica aí, ó, trabalhando durante o período da Covid, sendo expostos, tendo o corpo exposto das mais diversas formas? Eu acho que a gente tem que começar por aí, né? Porque desde quando teve a abolição da escravidão até os dias de hoje, né, os corpos que são subvalorizados no mercado de trabalho são os corpos pretos. Né, são os corpos que ganham os mais baixos salários. Não passa um dia 8 de março que você não abra os veículos de comunicação que lá não tenha escrito, né, quem é que ganha mais na pirâmide e quem é que ganha menos. E na maior parte das vezes, nós, mulheres pretas, estamos abaixo da pirâmide. Mas aí tem uma coisa, né? Tem aquele discurso que diz assim, mas basta você se esforçar para poder chegar lá. Esse é o discurso que coloca para a gente aí. Né? E a gente consegue perceber que o quê? Tem vaga para todo mundo nos cursos técnicos, tem vaga para todo mundo nas graduações, e quando se tem vaga, né, principalmente nos cursos de escola privada, os nossos corpos, né, ganham o suficiente para poder pagar, para estar nesses espaços, para poder ter uma excelente formação. E ainda assim, quando a gente consegue alcançar uma excelente formação, né, quando você chega lá e consegue cumprir todos os requisitos, e você está cara a cara com quem vai te entrevistar, que geralmente é um entrevistador branco, né, que faz parte dessa hegemonia branca. Quando você chega lá, ele vai perguntar para você, né, se você sabe nadar de costa. Então, toda vez que você consegue chegar até um determinado patamar, o racismo ele faz questão de te desestruturar.
Então, eu não posso dizer para você que eu não passei por situações racistas. Passei por situações racistas que eu não tinha consciência para notar, por exemplo. E já cheguei ao ponto de, antes de estudar, correr atrás, vamos dizer assim, ter as oportunidades que eu tive, de chegar, por exemplo, num shopping. Olha só, o meu sonho era ser vendedora de shopping, Gilberto. Né? Chegar no shopping para poder trabalhar, para poder entregar currículo. E a moça que me entrevistou falou para eu procurar um emprego num shopping popular. E na hora eu não entendi muito bem, né? Porque não tinha tanto acesso à informação. Ou seja, esse corpício preto aqui não poderia ocupar essa vaga. Aí até chegar em um caso que muita gente que eu acho que está aí também deve ter acompanhado, porque eu tornei público através da mídia, de ouvir determinadas, vamos dizer assim, o racismo, aquele racismo, aquela piada, né? Que hoje a gente tem um nome bem interessante para poder estruturar isso, que é o racismo recreativo no ambiente de trabalho, a ponto de um colega de trabalho virar para mim e falar comigo que preto bom é preto morto. E depois, né, eu ter que ouvir da minha chefe, né, da pessoa hierarquicamente acima de mim, que eu deveria estar limpando o chão, né? Mesmo tendo o currículo que eu tenho, o fato de eu ter nascido negra, né? Ainda nos tempos de hoje faz com que as pessoas tenham essa forma de ver. Eu ainda posso dizer que, né, eu passei por tudo isso e tinha e tenho um acesso mediano à informação. Mas e aí? Como é que a gente faz que quando quem passa por tudo isso, né, ainda consegue acreditar, né, que a outra pessoa está brincando, que aquilo ali foi só uma piada, né? Uma piada que é um crime, que é o racismo. Então, eu acredito que quando a gente vê essa hierarquia, né, que antigamente vinha escrito lá boa aparência, hoje as pessoas não colocam boa aparência assim, demonstra como que a sociedade, né, vai inserindo o negro na sociedade de classe, assim. Aí, às vezes, colocam um de nós, um cargo alto, para poder deslegitimar quando a gente vai reclamar que existe racismo, sim, em todos os ambientes corporativos. Sim, foi bom as duas coisas que eu notei aqui, que é o seguinte: quando as pessoas tentam fazer essa desconstrução de que houve um ato racista, Etienne, que era apenas uma brincadeira, eu fiz isso numa sustentação oral para uns desembargadores na Justiça do Trabalho, porque eu disse o seguinte: ninguém comete homicídio por brincadeira. Então, se o racismo ele está tipificado na lei, ninguém vai brincar com o racismo. Você brincou com o racismo, você está brincando com o crime, você está cometendo um crime. Então, eu coloquei isso para instigar a cabeça dos desembargadores e entender que enquanto o racismo está tipificado na lei como crime, não há que se falar em brincadeira, porque ninguém brinca de matar. Né? Então, se no artigo 121 do Código Penal fala lá matar alguém, né? Então, a Lei 7.716 de 89 também fala, né, de atingir alguém pela sua cor, pela sua etnia, pela sua crença, porque também temos que falar na questão do racismo religioso também, né, que é importante. E outra coisa que você colocou, eu acho muito interessante, né, que até o doutor Marcos Ribeiro está falando que precisamos ampliar as cotas, e quando nós vamos pleitear qualquer cota, e se já tem a Etienne lá, normalmente a primeira coisa que as pessoas falam é o seguinte: ué, mas já tem você aqui, você já está num posto legal. Eu sempre costumo dizer, falar e dizer o seguinte: eu posso representar a negritude, mas eu não sou a negritude. Nós somos 57, 58% da população. Então, o meu corpo lá presente, ele traz uma significância, sim, traz uma representatividade. Mas eu não sou as outras pessoas que precisam e que devem estar ocupando ali. Né? Então, quando você fala, coloca alguém em um determinado cargo, e a gente pode direcionar isso aí, a gente sabe muito bem o viés que nós temos
a política hoje, o governo, sobretudo federal, que hoje está dirigindo o nosso país, tem também essa vertente de colocar uma ou uma outra pessoa preta para dizer que nós estamos representados e que nós já estamos lá. E eu vou além, quando a gente fala da questão de racismo recreativo, Etienne, a gente tem que observar que errou feio o então nomeado ministro da Educação, né? Ele errou feio em mentir, em omitir algumas informações. Mas quantas pessoas brancas que estão no poder, neste poder hoje do governo, que são pessoas não negras e que mentiram? Houve meme com essas pessoas? Houve essas piadinhas e essas chacotas que aconteceram dentro dos grupos de WhatsApp, pela internet afora, e até por cartunistas? Eu acho que não houve. Então a gente tem que começar a pensar muito nessas armadilhas que o racismo traz, porque às vezes até nós mesmos caímos. Eu não estou aqui fazendo apologia, e muito menos defendendo ele, que cometeu também crime de falsidade ideológica ao se apresentar de uma maneira diferente. Eu estou fazendo simplesmente uma analogia de quando se trata de pessoas pretas, como que vem o Estado querendo desconstruir a legitimidade do povo preto de estar em locais de trabalho. Então são questões da gente pensar também e repensar. E, Etienne, pessoas atingem as outras no local de trabalho com todas as ofensas possíveis em relação à negritude, né? Então, as fotos nos currículos, nós tivemos há pouco tempo a questão de que mulher cuidadora de idosos não poderia ser preta e nem gorda, né? E dentro dessas questões todas, como que ficou a situação hoje da Etienne, com as ofensas que sofreu e como que a gente pode expor isso de uma forma até mesmo para alertar as pessoas que estão nos assistindo hoje e para elas entenderem como que se dá o racismo no local de trabalho. Tá. Antes de responder essa outra pergunta, eu vou voltar um pouquinho no que você falou sobre essa questão de ser um único, né, colocar como um representante universal. A gente tem que conseguir compreender que o racismo ele se reinventa, né? E o racismo ele não é fruto de uma burrice, não é fruto de uma ignorância, muito pelo contrário. O racismo, né, ele se estrutura para poder estruturar uma hierarquia para poder trazer privilégios. Então a gente tem que conseguir ter essa compreensão. Então é muito fácil, igual eu uso bastante o exemplo, pelo fato da minha profissão ser o jornalismo, eu gosto de usar esse exemplo. Toda vez que eu estou em qualquer espaço falando sobre a questão racial e essa construção da nossa inclusão no mercado de trabalho, tem pessoas que viram e falam assim, aí eu falo assim, mas quantas jornalistas negras você vê na TV? Então, a pessoa já fica assim, não, mas tem a Maria Júlia Coutinho, tem não sei quem, tá melhorando. Só que as pessoas elas não conseguem fazer um paralelo, né? Porque se você perguntar para a pessoa quantas jornalistas brancas tem na TV, muito provavelmente elas não vão conseguir enumerar. Quantos jornalistas homens brancos tem na TV, as pessoas não vão conseguir enumerar. Mas eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui nessa live agora, se tentarmos catalogar todos os jornalistas negros que a gente conhece na TV, nós conseguimos fazer essa catalogação. De tão poucos que são em um país tão grande como o nosso. Então, nós não podemos cair na armadilha de achar, né, que eu, Etienne, igual o Gilberto colocou, vou representar as mulheres negras nos espaços. Até porque nós somos um povo muito diverso, né? E as nossas formas de ver são completamente diferentes. E falando do ministro da Educação, essa questão que você traz, Gilberto, é muito sério. Por quê? Porque é interessante como é que a quantidade de gente que veio me perguntar o que eu achava do ministro, do que aconteceu com o ministro de Educação. Por quê? Porque esse negro, ele fica como se estivesse representando todos os outros. E não, ele não pode ter sobre ele essa carga. Porque ele é uma única pessoa.
Né? Eu não fico perguntando para as pessoas brancas, né? A cada vez que o presidente, o dito presidente, faz alguma besteira, eu não fico perguntando para a pessoa assim: nossa, fulano, e você que é branco? O que você acha dessa palhaçada que esse presidente fez dessa vez? Dessa coisa errada que o presidente fez dessa vez? Né? E as pessoas tendem a perguntar para a gente o que um outro negro fez, como se a gente tivesse que responder por toda essa demanda do que as outras pessoas fazem. Como você bem disse, foram inúmeras as pessoas desse governo e de governos anteriores que mentiram no currículo. Só que quando é a gente, bebê, né? Eles caem para cima da gente dessa forma. Agora eu vou ir à sua pergunta aí, que é muito importante em si. Na maior parte das vezes, quando a gente fala que nós fomos vítimas de qualquer situação de racismo, né, que essa violência é um crime, não é uma ofensa, não é uma brincadeira, eu acho que é bom deixar, né, registrado, negritado isso, porque senão as pessoas não conseguem compreender. Você é acusada de vitimismo, acusado de mimimi, e menos do que realmente aconteceu em si. Então é de extrema importância a gente não ser inocente, porque o racismo ele não é inocente. A gente tem que registrar as coisas que acontecem. Nem sempre dá para poder registrar, porque o racismo ele é bem astuto e o racista também. E quanto mais ele vê que você tem acesso à informação, ele vai ficando mais cabreiro ali. Mas tem uma coisa que eu falo que é muito boa hoje, porque muita gente fala assim, porque o racismo está piorando, né? Tá piorando não, gente. Ele está sendo filmado, está sendo fotografado, né? Está sendo gravado. Então, se você tem o seu celular na sua mão, não deixa ele ficar, vamos dizer assim, sem memória nenhuma, não. Né? Você que é preto, preta, e você também que não é preto e nem preta e convive com outros pretos sendo oprimidos, né? Utiliza o celular para poder gravar, para poder registrar, utiliza no lugar de trabalho mesmo. Utiliza o e-mail, registra. Por quê? Porque só não colocaram em dúvida o que aconteceu comigo, porque eu já tinha uma trajetória o suficiente para poder conseguir compreender que não adiantava nada eu sair gritando, falando que eu sofri racismo, sem registrar. É cruel, porque imagina só, né? Você está ali sofrendo uma violência, uma pessoa vem, porque é um crime como qualquer outro, a pessoa vem roubar sua bolsa. Geralmente você não vai estar preparado para filmar o rosto do ladrão. Né? Nós que somos mulheres, infelizmente, estamos mais vulneráveis ao estupro. Geralmente a gente não está preparada para poder passar por um tipo de violência assim. Mas o cruel de tudo isso, e o Gilberto ele pode falar até melhor do que eu sobre essa questão, porque ele lida diretamente com vítimas, né, de racismo, é que quando você sai da sua casa, né, e se propõe a ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência, você é violentado de novo. Por quê? Porque na maior parte das vezes você não tem uma prova. E quando você tem a prova, para você fazer com que o policial, o servidor público, porque o policial é um servidor público, registre o que você está falando, ou você tem que ter muita certeza. E eu falo assim, que eu já fui na delegacia algumas vezes, né? E para poder chegar lá e conseguir o que eu precisava e que era de direito, não foi fácil. Por quê? Porque as pessoas, você chega na delegacia, o policial ele não oferece nenhum tipo de resistência na hora de fazer um boletim de ocorrência de um assalto, de um furto de celular ou de outra coisa qualquer. Mas quando a gente vai exigir o nosso direito, né, parece que querem lembrar para a gente mais uma vez que nós não somos gentes e que nós somos subgentes. E a gente não pode, de forma nenhuma, cair aí. Então, é onde a gente tem que ser esperto. Infelizmente, você vai ser violentado e vai ter que tirar força não sei da onde. Porque eu também não sei de onde que eu tirei força. Eu estou rindo, mas não tem graça. Mas é essa reflexão que a gente tem que conseguir fazer. Por quê? Porque da delegacia em diante, igual o Gilberto falou no início, as hierarquias só vão subindo e só vai clareando, né? É só o povo branco que vai estar lá no juizado. Esse sistema de justiça, infelizmente, para nós negros e negras, é branco. E parece que quando eles veem um caso de racismo na mesa deles, eles lembram dos diversos tipos de racismo que eles fizeram. Porque a sensação que eu tenho é essa. Então, eu não vou condenar fulano, não, porque se eu condenar fulano, amanhã ou depois eu vou ser condenado de ter chamado a minha empregada de pretinho, né?
É bem isso mesmo, Etienne. Você pontuou muito bem a questão da constituição de provas. Ela é fundamental. Eu atuo diretamente com os crimes raciais, inclusive após essa live, eu estarei atendendo uma colega que sofreu violência eu dou um doce para quem adivinhar o nome do hipermercado, que já é reincidente nele, é francês, né? E essa pessoa sofreu essa violência racial, esse crime de racismo a ser apurado. Eu falo que foi um crime racial, porque aí nós vamos depender de investigações para chegarmos no racismo que está na lei ou então na injúria racial. Por que eu falo racismo que está na lei? Porque nós também temos que começar a ter mais debates sobre o racismo que está tipificado na lei. Nós temos os nossos estudos do racismo social, do racismo histórico, do racismo que acontece de diversas formas para a gente, com a palavra racismo. Só que, para a aplicação efetiva da lei, nós temos o racismo e a injúria racial que estão tipificados na Lei 7.716 de 89 e no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, respectivamente, cada um. Então, a gente tem que pensar nessas questões nas produções de provas. E eu já estou ansioso para receber essa moça que eu marquei com ela às 8h30, para saber o conteúdo das provas. E quando a gente chega na delegacia, de fato é isso. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não está preparada, embora ela seja capacitada a exercer a função de polícia e de agente público, ela não está capacitada a compreender o racismo. E eu conversei certa vez com uma funcionária do Ministério Público, justamente porque eu entendo que na cadeira, na universidade, nos cursos de direito, nós temos que ter, sim, especificidade, temos que ter uma cadeira de crimes raciais para ser estudada em separado. E hoje, não somente os crimes raciais, vamos colocar a LGBTfobia, que usa como analogia hoje a lei de racismo. Eu acho que está passando da hora das pessoas que atuam na área do direito entenderem que falar em racismo está em todas as pautas do direito. Se a gente for falar em direito tributário, conforme a doutora Valéria falou essa semana, as mulheres negras pagam tributos altíssimos. Então nós temos que fazer esse recorte. Se nós formos falar em direito da saúde, nós vamos chegar na violência obstétrica contra a mulher negra e vamos chegar na situação do Covid hoje em relação às pessoas pretas que sequer são atendidas nos hospitais pelo racismo e pelo desprezo. Então, racismo é uma pauta que deve ser discutida em todos os momentos e em todas as situações, e o agente de segurança pública, ele tem que estar atento a isso. Vou contar um caso aqui rapidamente, Etienne, na Justiça do Trabalho. Vejamos bem, trabalha Etienne e Paulo no mesmo local. E Etienne e Paulo sofrem violências se os documentos não aparecerem, vocês vão para o tronco. O cabelo de vocês é assim mesmo, isso lava. Nunca vi preto louro. E vocês dois trabalhando assim. A Etienne faz uma mecha no cabelo e a pessoa fala, nunca vi preto louro. Tem como lavar, deve ter piolho aí, isso aí deve estar fedendo. Vocês vão para o tronco e tal. Beleza, então... através do meu escritório, eu ajuizei 2 ações na Justiça do Trabalho que tratavam do assédio moral no local de trabalho e cumulado com o racismo, e aí, no caso, pleiteando a devida indenização pelo empregador, correto. Pasmem, o mesmo tribunal deu provimento a um e o outro com o mesmo caso, só que caiu em turmas diferentes. Não vingou. Então, como que você vai entender uma situação dessa? Na Justiça do Trabalho aconteceu isso, era o mesmo fato, as mesmas testemunhas, as mesmas provas. Aí o primeiro processo, que era o da moça, foi indeferido tudo, recorria, enfim, nem a turma recursal virou. O do rapaz, eu consegui virar na turma recursal, e os desembargadores dessa turma, parabéns a eles, porque queriam até mesmo majorar a indenização, tendo em vista a gravidade da situação, e ainda notificaram o Ministério Público do Trabalho para uma ação penal que já está em curso. Mas como que a gente vai entender? Né? São situações iguais e eu penso como que
os juízes e desembargadores caíram nessa situação de não dar provimento ao nosso pleito. Então, nós chegamos lá em cima e esbarramos demais nessas situações. É por isso que nós temos que pleitear cada vez mais os espaços de poder para as mulheres pretas, para os homens pretos, para a gente estar ocupando e ter a capacidade não somente de julgar, mas a capacidade de levar para os julgadores e para as pessoas essa compreensão. Eu queria muito hoje ainda ser assessor no TJ, sabe? Para eu poder ter a oportunidade de conversar com vários desembargadores e com vários juízes sobre essa questão. Então, é lamentável essa postura. Mas eu falo uma coisa também, Etienne. Essas duas pessoas pretas que tiveram o julgamento, um foi provido, o outro não provido. Ok. Se fosse o caso de uma ação penal e fosse um preto e um branco, com as mesmas provas, com as mesmas quantidades de drogas, vamos dizer, se fosse uma questão de tráfico, você pode ter certeza que a pessoa preta ia tomar um chumbo nas costas, com força, na caneta, na aplicação da pena, porque a gente vê isso até mesmo nas audiências de custódia. Então nós temos que começar a pensar também em enegrecer os espaços de poder, em estarmos mais próximos desses poderes, tá? Eu acho que é importante a nossa militância no dia a dia, mas sobretudo, é mais que importante que nós adentremos aos tribunais para levar esse conhecimento. Eu tenho tido uma experiência de muita resistência em muitas situações. Eu sei que muitas pessoas, muitos advogados, juízes, acham o Gilberto Silva um cara chato, porque é um cara que milita na questão racial e o cara fala de racismo. Eu falo de racismo mesmo, assim como o criminalista que atua no tribunal do júri fala no tribunal do júri o tempo todo. Então eu vou fazer sim uma confraria de pretão, de pretona, assim como nós temos confrarias criminais e outras confrarias. Por que não? Nós temos que estar em todas essas ocupações e temos que estar em todos esses espaços mostrando a nossa capacidade e, sobretudo, fazendo com que essas pessoas tenham conhecimento de fato do que é o racismo. Então, eu estou sempre trazendo a pauta e vou sempre trazer a pauta porque eu acho que é importante. E vamos enfrentar os poderes, sim, temos que ter essa coragem de não nos acovardar. Não, eu estou pensando nisso que você está falando, que você é o chato, né? Quando vai falar da questão do racismo em si. Olha, a gente preferia mil vezes estarmos aqui conversando, né, sobre a última viagem que a gente fez de férias, conversando sobre o livro que a gente leu por último, né? Contando uma piada bem engraçada para poder rir, né? Na verdade, a gente não fala sobre o racismo como uma forma de entretenimento. Muito pelo contrário, porque violência não é um entretenimento, né? Acho que essa é a compreensão. Porque ainda hoje as pessoas elas tentam evitar falar sobre o racismo e tentam querer, né, como se não falar sobre vai mudar a situação dessa violência, muito pelo contrário. Então, é importante a gente falar sobre isso. É legal? Não, não é legal. Por quê? Porque quem fala sobre o racismo é tido como perigoso. Quando você está naquele ambiente de trabalho e você afirma o amor à sua negritude, né, e exige respeito, os colegas não negros, né, faz uma leitura como se você fosse perigosa, como se você fosse perigoso, mas e aí? Como é que a gente faz? A gente vai ficar sofrendo esse tipo de coisa o tempo inteiro? Então, não dá para poder... E a sensação que eu tenho, né, que essa questão, nossa, o Gilberto só fala sobre isso, nossa, ele é muito chato. Ou chato, né, chato e radical, nervoso, problemático, não é quem fala que o racismo existe, é o racismo, porque é o racismo que violenta a gente. E violenta, as pessoas precisam entender que o racismo ele violenta as pessoas de todas as formas, né? A gente vê as pessoas querendo cometer o suicídio, a depressão dos adolescentes, da mulher, sobretudo, é uma constante, e são violências essas que a própria sociedade ela não quer saber disso. A sociedade pensa que o racismo é somente o te chamar de preto e de macaco. As pessoas acham que o racismo é isso.
né? Então, quando aquela criança não é permitida estar, às vezes, no recreio, em determinadas brincadeiras, que ela é excluída. As festinhas, eu falo isso porque atinge muito a adolescência. Nós sofremos veementemente com racismo, mas a gente tem uma formação, sobretudo nós que estudamos bastante. Mas eu fico pensando nas crianças, nos adolescentes, quando são rejeitados por pais, rejeitados pelos próprios coleguinhas, e até mesmo a falta de um convite para ir numa festinha onde de repente a criança chega, mas teve. Aí o povo só olha, teve, mas preto não ia, né? Então, assim, isso acontece. E eu tenho uma preocupação, e eu sempre falo de uma questão que é complicada tocar, Etienne, mas que eu sempre toco, que é o racismo dentro de igrejas, né? Além de ser uma estrutura que a gente conhece a história do Brasil através da Igreja Católica, é uma estrutura de racismo. Eu falei sobre isso numa roda de conversa na Federal. É uma estrutura de racismo que exclui as pessoas pretas dos espaços de poder nas igrejas, mas as pessoas pretas e mais pobres são essenciais para essas igrejas para poder ter a contribuição. Você já parou para pensar nessa questão também? Ô, Gilberto, para falar bem a verdade, sabe? Eu não parei para poder pensar nessa hierarquia dentro das igrejas, não. Mas na hora que você falou isso, o que me veio à cabeça é o quê, né? Cada dia que passa, há o que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio tão forte dentro das religiões de matriz africana, que o que é? Cada dia que passa, mais e mais líderes das religiões africanas são brancos, né? Eles vão embranquecendo os espaços negros em si. E quando você falou assim, a gente vê que a liderança, seja ela em qualquer espaço, seja dentro de uma igreja, né? Quando a gente pensa na questão dos padres, eu vou falar de padre porque eu cresci numa cidade extremamente católica, que é Sabará, né? Ainda hoje é vivo o primeiro padre negro de Sabará, que foi o padre Elias, né? E é um senhor idoso, tal, e a gente consegue compreender que são poucas eu conheci muito poucos padres negros, assim. E da mesma forma a gente consegue compreender a questão do pastor. Por quê? Porque a corporeidade negra, você falou uma coisa que me chamou a atenção, assim, quando ele fala assim, que muitas das pessoas pensam que é só xingar, chamar a pessoa de macaco, tal, que é um xingamento básico, vamos dizer assim, de todo racista. A gente vai refletir que o quê? Que é tirar a humanidade, tirar a competência, né? Você não é humano o suficiente para poder estar em determinados espaços. Infelizmente, a corporeidade negra e qualquer manifestação cultural negra é demonizada. Tudo que diz respeito ao corpo negro e quando vai para a religiosidade tem aquele fator de demonização. As pessoas nem sabem o que é e por aí vai. Vai demonizando, vai diminuindo e sempre colocando hierarquicamente abaixo, hierarquicamente inferior. E essa questão de animalizar, né, usar o animal como referência para a gente é justamente para poder tirar a nossa humanidade. E essa questão do racismo é de uma crueldade que é sem tamanho. Sim, e aí quando você fala essa questão de demonizar, eu fiquei lembrando também das atrocidades constantes do Estado brasileiro em relação às pessoas pretas. Em 1890, nós tivemos um Código Penal que proibia a capoeira em praças públicas e em locais abertos, né? Então, tem a demonização das pessoas pretas, mas tem a criminalização do povo preto e das culturas do povo preto, que se a gente passar pela lei da vadiagem ia atingir quem, gente? Ia atingir as pessoas pretas, que na falsa abolição foram jogadas aí no Brasil, a Deus dará, não tinha emprego. Então quem ia perambular e andar para procurar as coisas? Pessoa preta. Nós temos aí a criminalização atual hoje, e discutem muito sobre a questão do funk, que o funk leva ao crime, que o funk isso, mas o funk na favela com a pessoa preta, porque o funk na casa do não negro e abastado, cheio de droga e prostituição, aquele funk ele é bacana, ele não é criminalizado. Então a gente tem que pensar
também nessa essa violência que é o racismo em tudo que acontece. O próprio samba foi criminalizado pela sociedade, digamos, de elite, em dizer que os sambistas eram todos vagabundos e samba era coisa de vagabundo. Mas por quê? Porque são coisas que são criadas pelas pessoas pretas, são coisas de pessoas pretas, e tem sim essa necessidade de demonizar, de criminalizar, e até mesmo em relação às ações afirmativas, né, totalmente legítimas, que começaram nos Estados Unidos, e o brasileiro gosta de copiar os Estados Unidos, então ele podia compreender o que é ação afirmativa e o que é cota, e tudo que é questão da pauta preta, as pessoas, e o próprio Estado brasileiro, eu gosto de colocar, sim, a responsabilidade do Estado brasileiro, porque ele é o responsável pela escravidão, pela essa abolição, falsa abolição, mero ato político, e por tudo que vem acontecendo hoje, sobretudo o genocídio da juventude negra. Etienne, eu vou te fazer uma pergunta baseado no título de um livro. Para você, o que é tornar-se negro? Olha, esse livro ele é muito importante para mim, né? Que é o livro da Neuza Santos Souza. A Neuza, ela diz, né, que ser negro não é um sentimento dado a priori. Ser negro é um vir a ser negro é tornar-se negro. Ou seja, né, ninguém nasce negro. Ninguém nasce com essa consciência em si. A gente nasce de melanina acentuada, de cabelo crespo, né? Se tornar negra é conhecer a sua própria história, né? É burlar esse sistema que quer obrigar a gente a compreender que a nossa história é uma história a partir de uma perspectiva europeia e conseguir compreender o que é a África, conseguir entender o que é a nossa cultura, a nossa contribuição para esse país. Por quê, né? Tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas faz muito sentido, que fala que existe o negro sem o Brasil. Mas não existe um Brasil sem um negro. Então, essa compreensão do que é saber quem que realmente é o nosso povo, vale muito a pena nessa construção do que é a gente. Porque aí a gente não cai na esparrela, né, de querer imitar, né, quem nos colonizou, querer imitar quem nos violenta cotidianamente. Não, muito pelo contrário. Quando a gente consegue compreender e estar entre os nossos, porque o que fortalece a minha negritude é poder encontrar com o Gilberto, poder conversar com o Gilberto, conversar com outras pessoas do nosso entorno, que ele também conhece muita gente ali, e a gente consegue compreender o que é a nossa beleza. Porque dia após dia, a televisão, o rádio, as revistas tentam negar os nossos rostos, né? Tentam nos invisibilizar, como o Gilberto disse no início, né? Dizer que o nosso rosto, o nosso corpo não é digno de estar nos espaços. Mas quando a gente olha para o lado, né, vê aquela preta, vê aquele preto, e a gente consegue se identificar, e a gente consegue enxergar a nossa beleza, não tem para ninguém, não. Porque aí a gente tem que compreender por que a gente incomoda tanto quando a gente está nos espaços de poder. Por que esse ministro que foi eleito, né, que foi colocado lá negro, incomodou muito mais do que qualquer ministro branco? Será que é porque ele mentiu? A gente sabe que não, porque muitos outros mentiram. Porque o nosso povo, ele incomoda, porque nós somos resistência, nós somos beleza, nós somos ancestralidade, né? Nós temos realmente uma história para poder contar. E na nossa história a gente não tem com que se envergonhar, principalmente num país como esse, que a gente construiu esse país no braço e a gente ainda continua levantando cedo, todos os dias, para poder fazer esse país funcionar. Então não adianta querer dizer pra gente que a gente é vitimista, que a gente é mimimi, porque vitimista fica parado. A gente a gente é violentado pelo racismo, a gente continua levantando a nossa cabeça e seguindo em frente. Então tornar-se negro é isso, é ter consciência do valor do que é ser negro, do que quem veio antes da gente, porque se a gente não fosse essa força toda, a gente não estaria aqui, a gente já teria sido dizimado, e nós não, nós estamos aqui. É resistência, é conhecer a nossa ancestralidade, é saber as nossas origens, as nossas culturas, e não simplesmente, às vezes, se apropriar da cor da pele e dizer, eu me tornei negro, eu sou preta, mas sem que sequer saber quem foi Dandara, quem foi Zumbi dos Palmares, sem saber, ao menos, a história do povo e saber das guerreiras, quem foi Teresa de Benguela, quem são as pessoas
que de fato lutaram e lutam pela gente. Quando você fala essa questão de incomodar, nós tivemos isso no STF, e eu falo com os nossos colegas e ninguém acredita. Por que pegavam tanto no pé do Joaquim Barbosa? Ele É é porque ele era maravilhoso. chato ou porque ele era preto? Né? Porque eu vejo Lewandowski e companhia fazendo tanta merda no STF, e aí eu penso, poxa, um cara tão culto igual o Joaquim Barbosa, que mesmo sistemático, ele era um cara fantástico no que tange a ciência do direito, mas ele incomodava por ser negro. Né? Então, nós incomodamos a todo momento, e essas pessoas afloram o racismo de forma exacerbada. Um abraço para a galera do bloco Afro Magia Negra, que está aí presente, mandando até, chamando de poderosa aí, Etienne. Um abraço, né, Camilo. Doutor Ubiratã, que está também presente aí, doutora Anete, que está sempre nas temáticas e sempre nas lives. É importante nós termos essas forças e essas lideranças que sempre nos acompanham. Né? Então a gente tem que cada vez mais motivar, conforme a galera do Magia Negra sofreu um ato de racismo há pouco tempo, por conta de um espaço que queriam alugar. Eu até os acompanhei, a delegacia. Com esse tempo de pandemia, as coisas estão paradas. Eu espero que a investigação esteja indo a fundo, e certamente, tão logo a delegacia comece a funcionar da maneira correta, certamente estarei lá de pé e à ordem, sempre lutando pela história e pelos direitos do nosso povo. Etienne, faltamos 4 minutos para finalizar a nossa live. As suas considerações finais desse bate-papo, que se deixar nós ficamos aqui a noite inteira proseando e falando de questões tão importantes e trazendo também não somente experiências, mas levando o feedback para todos que nos veem e dando dicas, e também, né, todos e todas que estão aí podem mandar tanto para mim quanto para a Etienne no direct as dúvidas, informações, indicações de literatura, que certamente nós estaremos de prontidão para poder respondê-los. Eu vou ler um poeminha aqui, para poder fechar, e fechei, acabou. É um poema da Cristiane Sobral, que chama Não Vou Mais Lavar os Pratos. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi, não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes. Sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê e o porquê. Existem coisas. Eu li. E eu até sorri e deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Esqueci de dizer, não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere, você nem me chame, não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis, não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar. Meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letra tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos, quero travessas de prata, cozinha de luxo e joias de ouro.
legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Maravilha, Etienne, muito obrigado. Boa noite a todas e todos, senão a nossa live vai cair, fica feio quando a live cai. Gratidão, beijo pro Marquinhos Cardoso, meu mestre. Quero fazer uma live com ele, gente. Beijo, Etienne. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau.